Salve, salve, galera do Me Salva. Iniciamos aqui, então, mais uma correção do simulado. Correção não, né? Nosso podcast, nosso primeiro podcast do simulado nacional Enem do Me Salva. Específico aí da nossa querida e maravilhosa prova de humanas, ciências humanas e também a prova de linguagens. Isso mesmo, galera. E como eu não podia vir sozinho aqui nesse espaço, nesse momento maravilhoso, eu tinha que trazer grandes amigos meus e queria apresentá-los agora para vocês aqui, meu povo. Isso mesmo. Estou aqui com meu querido amigo professor Patrick de Linguagem. Palmas, mais palmas! Grande Patricão, seja muito bem-vindo, Patrick. Suas saudações iniciais aí pro nosso povo, do nosso podcast. Pode continuar aplaudindo. Aplaude mais que eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo. E aí, gente querida, eu sou o Patrick, professor de Linguagens. Vamos dar-lhe hoje, meus queridos. Isso mesmo, Patricão, show de bola. E continuando aqui, me prestigiando nesse podcast maravilhoso, o meu querido amigo geográfico, perfeito, maravilhoso, o nosso Deus da geografia, ele, Guilherme Daré. Isso mesmo, vai, palmas. Palmas pra ele, esse bomba. Vamos lá, pai. Gostou? Gostei, achei legal. Bonito. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje, né? Dividir essa mesa do primeiro podcast, né? Isso é importante. Humanas e linguagens, dando pontapé inicial, né? Olha só, é sempre a gente. Você percebeu isso? É a vanguarda, né, cara? É o que eu falo pra ti. Não, é a vanguarda. Olha só, vai estourar isso aqui, tu sabe disso, né? Não, isso aqui... Sabe aquela frase? Quando a gente chegou, tudo era mato. É verdade, exatamente. E vamos pro que interessa, né, meu povo? Vamos pro que interessa, vamos iniciar as nossas visões, as nossas expectativas vinculadas a essa prova que vocês fizeram ao longo aí da última semana, principalmente vinculada ao nosso primeiro simuladão do Enem aqui do Me Salva. Inicio com meu querido amigo Patrick. Qual é a tua primeira? Eu quero a primeira impressão sobre esse simuladão, Patrick. O que todo mundo quer saber. Qual é a tua impressão sobre o simuladão na parte de linguagens? A minha primeira impressão foram questões bem tradicionais da prova, assim. Bem modelo tradicional do Enem. Teve questão ali cobrando função de linguagem, até mais de uma, o que não é muito comum aparecer lá no Enem. Aqui a gente teve mais de uma questão falando sobre função de linguagem, teve tipologia textual, comparação de textos, questão envolvendo texto misto, nada fora dos padrões. Manteve o padrãozinho Enem. Massa. Sempre importante a gente saber, né, cara? Sendo um simulado, gente, vocês têm que observar que é um fator que vai simular a prova que vocês vão fazer. Então, normalmente, essas questões vão estar vinculadas a processos que vocês vão encontrar dentro da prova de vocês do Enem. Então, por isso que a gente reforça, galera, sempre façam os simulados que a gente disponibiliza para vocês aqui no nosso querido e maravilhoso Me Salva. Darezito, tua primeira impressão da nossa prova, fala para nós. Então, eu também achei a prova do simulado, né, bem fiel mesmo aos padrões Enem, achei bem interessante. Assuntos que ultimamente estão ganhando força no Enem, tanto na prova de ciências humanas, vamos meter onde não sou chamado, como na prova das exatas, ciência da natureza, né, as questões ambientais. Então, aqui foi bem abordado, isso é bem interessante. O tema da redação, né, também mostra isso para nós meros mortais aqui que realizamos esse simulado. A questão, né, agrária, o campo bastante presente, a relação ali com o meio urbano. Então é uma prova bem interessante, né? Eu achei bem legal, bem bacana. Show de bola, isso mesmo, Darezito. Confio, inclusive reforço isso que meu querido amigo Daré falou, galera. Eu acho que é muito importante a gente observar a prova do Enem, ela já trabalha por áreas, e essas áreas, elas acabam dialogando nas próprias matérias e disciplinas que estão comportadas dentro delas, mas além disso, provas que são diferentes acabam dialogando também. O Daré deu um exemplo muito clássico agora dessa transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, quando a gente fala, por exemplo, uma prova de redação que vai trazer elementos de humanas também, que vai trazer elementos da própria linguagem, que vai trazer elementos da geografia, desmatamento, questão indígena também, que está muito em voga dentro desse processo. Agora que eu também não me apresentei, né, pô? Apresentei todo mundo, mas eu não me apresentei, acabei que tu é conhecidíssimo. Os caras nem precisam se apresentar, me respeita a minha história. E falando em história, sou eu sim, professor Lucas Samuel, famoso Luquinhas, aqui com vocês na nossa prova de história. E queria dar um pequeno pontapé aqui nas discussões sobre a prova de história, gente. Como o Daré falou, acho que traz elementos bastante importantes relacionados não só à questão do próprio meio ambiente, mas das populações historicamente oprimidas, que é um clássico dentro, principalmente, das últimas provas que a gente tem dentro do Enem. Populações, por exemplo, como indígenas, muito presente dentro da nossa questão, inclusive com o próprio de literatura indígena. A gente pode fazer essa discussão depois, boa, Patrick, vinculado também a essa prova de ciências humanas.
E também questões das populações historicamente escravizadas nessas populações, também indígenas, mas também de populações de origem africana, certo? Um dos fatores que eu acho muito interessante, que está muito em voga dentro do Enem nos últimos anos, é a questão do imperialismo. Na ideia de imperialismo cultural. E isso vocês estão observando não só nessa nossa prova do simulado, como vão observar também nas provas anteriores do Enem, gente. Então, observem quando que a gente está falando. Se é simulado, é para simular o que vai cair. Então, os próprios conteúdos que nós aqui do Me Salva, a gente prepara... O que houve, ó? O que houve, ó? Ele foi se hidratar e escorregou aí. Meu Deus! Se perdeu na hidratação dele. Não tá acostumado na câmera, meu querido. Querido. Primeira vez. É a primeira vez que tá numa câmera, na câmera não me salva. Primeira vez. Mas, gente, então isso, trazendo elementos, por exemplo, do imperialismo, que eu acho muito importante dentro desse contexto, e achei uma prova muito boa mesmo, acho que o Me Salva mandou muito bem nesse nosso primeiro simuladão, espero que vocês tenham ido também super bem. Patricão, deixa eu te perguntar, qual Diga. questãozinha que tu acha que é massa pra gente iniciar esse processo aqui, pra visualizar os principais pontos dentro da nossa visualização do nosso podcast. Vejam só, gente, nós estamos num podcast, pra iniciar as nossas discussões nas nossas questões do podcast. Por favor, fale pra nós. Podcast. Cara, eu vou começar pela questão de número 22 do simulado, que traz um texto de Conceição Evaristo. Ah, e tu Olhos veio! d'água. Ah, livrão. Aí sim, né? Livrão. É uma questão que eu acho muito massa, porque é uma questão que vai envolver a competência 5 lá da prova, né? Uma questão sobre texto literário, da gente observar aqui os processos de construção do texto literário e como a narradora se apresenta pra gente, né? E veio um trecho dela fazendo uma relação com as lembranças que ela tem da mãe dela. E é massa, assim, porque nesse livro ela diz que ela lembrava de muitas coisas, assim, sobre a mãe, né? Lembrava da verruga que a mãe tinha, vários trejeitos e tudo mais, mas ela não conseguia lembrar da cor dos olhos da mãe, sabe? Então é um trecho, assim, que mexe muito comigo e acredito que com todo mundo que lê essa obra. Então eu curti deles trazerem isso, né? A literatura afro-brasileira para dentro da prova, que a gente vê nos últimos anos que está presente lá, né? Sempre tem algum trecho de literatura afro-brasileira lá. E eu achei muito massa essa questão. Não era uma questão extremamente complicada, mas pela formatação dela ser uma questão da competência 5, acaba complicando sim um pouco a vida dos alunos, né? Pelo tempo que tu tem ali de prova e tal, mas é uma questão bastante interessante, né? Ela vai perguntar o que ela está evidenciando nisso, né? De falar o porquê que ela esquece da cor dos olhos da mãe, tá? E aqui ela acaba falando algo que é de realidade nacional, né? Porque ele já sai do texto literário e vai para a realidade nacional, que é a questão do encurtamento da infância e da adolescência de muita gente, que tem que sair de casa para trabalhar, que tem que sair de casa para fazer a vida, para enfrentar as dificuldades, né? E foi exatamente nesse tema que a questão pegou, sabe? Tanto que a resposta ela era exatamente assim, ó. Isso evidencia sua condição social, apresentando que teve a infância e a adolescência encurtadas pelas dificuldades, né? E ela comenta ali que ela teve tudo isso muito breve, porque ela tinha a vida para encarar, né? Exatamente. Então achei uma questão bem acertada ali da prova. Que massa, cara. Eu, particularmente, sou muito fã desse livro. Acho esse livro lindíssimo. E esse conto, que é o que dá o nome próprio ao próprio texto, né? Ao próprio livro, né? Que dá o nome. É lindíssimo, gente. Recomendo não só para vocês verem dentro da questão, até como vocabulário para utilizar dentro de uma redação. Sim. Principalmente porque isso que tu tinha comentado, né? Vocabulário e repertório, né? E repertório para tu observar, principalmente quando está vinculado à própria história das populações historicamente oprimidas no Brasil, no caso, afro-brasileira nesse momento. Lindo. Recomendo, gente, para vocês. Eu, como mero professor de história, não acredito que o Patricão aqui também tá de acordo comigo dentro desse processo. Conceição Evaristo é uma baita. Deusa, sabe tudo e mais um pouco. Darezito, vamos lá para nossa? Bora lá. Olha só, cara, eu peguei e vou começar por essa questão que eu achei bem interessante, que é a questão 70, tá? A questão 70 ela vai falar sobre as empresas maquiladoras no México. Então vai se retratar, né, para nós, meros mortais, aqui a questão da globalização. A questão aqui que vai tratar dessa produção, né, neste mundo capitalista que nós vivemos, né? Então nessas empresas maquiladoras, gente, nessa expansão das multinacionais, vai retratar também nessa questão do imperialismo econômico pautado ali dos Estados Unidos, por exemplo. Né, o fortalecimento dos Estados Unidos e a dependência do México
em relação à terra do Tio Sam, né, que hoje é governado pelo Joel, né? Então, esse fortalecimento... Do The Last of Us, aquele? Sim. Esse fortalecimento aqui dessas empresas maquiladoras, né, que vai ser um ponto, principalmente de atração dessas multinacionais. Por quê? O que o México oferece? Né? Principalmente essas multinacionais estadunidenses. A gente tem um crescimento das multinacionais chinesas, indo para o México, do Reino Unido, japonesas também, né? E a gente tem que pensar, essas multinacionais vão buscar o quê? Né? Vem em todo este contexto aqui, histórico e econômico, para a gente entender essa produção hoje no planeta Terra. Né? Luquinhas, vamos pegar um exemplo rapidinho. Fala. Tá? Diz pra mim. Quando tu pensa em abrir uma empresa, o que tu espera? Lucro. Né? E para render o lucro nessa produção acelerada, tu vai conseguir ali um maior lucro com uma mão de obra barata, uma mão de obra mais cara, podemos dizer assim. Mão de obra barata, né? Barata, né? Exatamente. Que tal uma mão de obra de $7,5 a hora? De boa, né? Se comparar com uma produção no teu país, que gira em torno de 17, 18 dólares. Muito. Então, é este o ponto aqui que a questão está passando para vocês. O enunciado cita isso. Né? O que faz ali, né? Qual o motivo dessas empresas, essas multinacionais, buscarem principalmente o norte do território mexicano. Né? E uma coisa bem interessante. Posso abrir uma aspas rápido? Meu irmão, tu faz o que tu quiser. Eu chego a ter medo, vai. Essa questão das empresas maquiladoras, ali a resposta vai falar, né, vai mostrar ali a letra D, redução dos gastos com a mão de obra. Ponto. Sim. Coisa linda, maravilhosa, uma questão fácil, podemos dizer que é fácil. Mas o quanto essa questão aqui dessas empresas maquiladoras nós podemos associar, por exemplo, com o fim do NAFTA. Isso pode ser uma questão futura também, Pode que está ser. aqui, por exemplo, Relacionado. escondidinha. Fazendo essa Né? ligação. O término do NAFTA, a questão do protecionismo econômico do governo Donald Trump. Né? Com a implementação do USMCA. Gostou do meu inglês? Te mete. Explica Toma de mim, essa. pai. Deus o Explica de mim. E esse novo bloco, né, o NAFTA 2.0, está relacionado aqui principalmente para conter o avanço das multinacionais para o México. Verdade. Por quê? Que alavancar ali o emprego nos Estados Unidos. Dentro disso. E o que está no contexto? A guerra comercial com a China. Olha o leque que a gente consegue abrir nessa questão Abrindo esse maravilhosa. aspecto, né? Né? Então, essa questão eu achei muito boa. Uhum. Fala dessa relação, dessa globalização. Também podemos citar da questão desse regionalismo econômico, né, que tem uma ascensão a partir dessa nova ordem mundial, né, na década de 90. Então, essa questão é maravilhosa. Eu estou emocionado aqui. Não, ótimo. E o nível de dificuldade dela, podemos falar que facinho, né? Facinho, Docinha. barbadinha. Docinha. E essas multinacionais seguem se expandindo no globo? Fala pra nós. Fica pensando aí. Bora lá então, agora habla tu. Habla o show? Habla tu, papi. Habla o show? Habla tu, papi. Gurizada. Gurizada, falando aqui um pouco então, eu queria trazer uma questão que eu achei uma questão um pouco complexa, tá? Porque ela vai trabalhar na ideia que, na realidade, vai estar vinculado com as competências e habilidades principalmente vinculadas em história dentro da prova do Enem, tá? De história como disciplina. A ideia de aprender e entender a pensar historicamente. Tá? Ela vai pegar mais de um período, ela vai pegar uma população que historicamente está vinculada a lutas sociais e vai colocar isso dentro de um contexto histórico, certo? Que é a questão 47, certo? Uma questão que vai trabalhar principalmente durante o governo de Jânio Quadros e sobre os sindicatos rurais que vão ser formados a partir desse período. Tá, gente? Uma questão que eu acredito que tem um nível um pouco mais elevado, com mais dificuldades, e eles vão observar esse processo que, na realidade, é muito característico dentro do contexto do populismo, que é a domesticação dessa classe trabalhadora a partir da ideia do trabalhismo, certo? A criação de sindicatos para que exista um processo de domesticação, que a gente chama de peleguismo, em certo momento, frente a essa sindicalização desses movimentos rurais. Por isso que eu acho uma questão super importante, primeiro, para demonstrar que essas populações agrárias, hoje a gente tem populações e movimentos agrários sociais muito fortes dentro do contexto do Brasil, historicamente é muito forte, mas observar esses movimentos como um processo histórico que já existe há no mínimo 70 anos, como organizados, como trabalhadores rurais organizados, em que levam dentro de um processo, de um contexto nacional do populismo, a um processo de sindicalização e dentro da ideologia trabalhista predominante, sobretudo dentro do governo de Getúlio Vargas, mas que a gente observa também muito forte dentro do contexto do governo Jango.
certo? Então, por isso, resposta a letra B, sindicalização dos trabalhadores do campo, certo? Pode ter causado alguma dúvida para a galera, mas vai estar relacionada diretamente a esse contexto do processo de sindicalização, domesticação dentro da ideologia do trabalhismo, certo? Algum comentário? Algum comentário, alguma coisa que vocês querem falar? Eu queria agora passar... Por favor, fala. Eu quero elogiar. Fala pra mim, Não, cara. olha, Fala no meu olha o ouvido. jeito que ele está conduzindo. Tu viu? Fala no meu ouvido. Tu Fala. viu? Atenção, gente. Nós estamos descobrindo aqui Stars are Born. um apresentador que, olha... Nossa senhora. Os guris Parabéns. Os guris estão trabalhando nisso. Os guris estão trabalhando. Nós vamos levar esse podcast pra frente. Muita Por coisa vai favor, acontecer. patrocinadores. Patrocinadores, olha, como é que é? Me patrocina. Gente, rapidinho então, pra gente dar uma quebrada aqui, vamos chamar meu querido amigo Filipão. Filipão, fala um pouquinho da redação pra nós. Um beijo grande, querido. Tamo junto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente está com um super tema de redação aqui para esse nosso primeiro simuladão, porque ele vai tocar num eixo temático que há muito tempo não é cobrado pela redação do Enem. Ele está sempre no topo das apostas de propostas de redação, que é o eixo temático do meio ambiente. Porque se a gente pega a trajetória de temas de redação do Enem, a última vez que meio ambiente apareceu foi em 2008. Então a gente está assim há 15 anos sem ter um tema de redação que vá tocar em questões ambientais. Se a gente olha os temas de 2000 a 2010, a gente viu que o meio ambiente apareceu em 2003 e 2008, então foram 2 vezes na mesma década, e depois a gente ficou um tempão sem esse tipo de tema voltar. Então ele sempre é uma aposta muito forte, né? Até porque a prova de redação, ela geralmente costuma ter relação com as habilidades e competências que a gente vê nas outras provas do Enem, nas provas objetivas. E a gente tem um conjunto de provas, que é o conjunto de prova de ciências da natureza, que vai, obviamente, tocar fortemente em questões ambientais. Então, sempre é uma aposta muito forte. E aí, para esse primeiro simulado, então, a gente está pensando em trabalhar com a questão da floresta amazônica. Estou até aqui com a proposta de redação, e aí, para a gente ver bem certinho o enunciado, a gente tem o seguinte, não é? Amazônia em perigo, a necessidade de preservar a maior floresta tropical do mundo. Então, esse é um tema que ele já direciona, de certa maneira, o estudante para pensar na sua proposta de intervenção. Ele já traz como um direcionamento o fato de que é preciso, sim, preservar a floresta amazônica, e a gente vai ter que, nesse texto, mostrar como fazer isso. Só que é claro que, nesse tipo de tema, a gente vai também, primeiro, problematizar essa questão, no sentido de mostrar por que é necessário fazer essa preservação. Onde é que está a importância dessa floresta, desse bioma, para a gente, então, utilizar essa importância como justificativa para efetivamente, então, propor caminhos para a preservação. E aí, nesse ponto, vai se dar bem o estudante que fizer uma leitura bem atenta dos textos motivadores, porque a coletânea que está organizando essa proposta, ela foi muito bem pensada, no sentido de que existe uma lógica na organização desses textos que vai dar um direcionamento bem bacana para o estudante e, inclusive, estruturar a sua redação. Eu fiz alguns apontamentos aqui que eu quero enfatizar com o pessoal para trazer uma luz, assim, em relação a esse tema, que eu acho que vai auxiliar na hora da gente organizar esse texto, não é? Porque o texto 1 e o texto 2, né, os 2 primeiros textos motivadores, eles vão justamente ressaltar a relevância do bioma amazônico. Eles vão comentar por que a floresta amazônica ela é importante para a gente pensar não só a preservação das espécies animais, mas para a gente pensar a manutenção da vida no planeta inteiro. Então, o texto 1, por exemplo, ele vai trazer a questão de que a floresta amazônica ela tem uma abundância de recursos hídricos que a gente não encontra em nenhum outro lugar do mundo, né? Vai trazer o dado de que 20% da água doce, que é a água que a gente utiliza para consumo, que é a água que a gente utiliza para agropecuária, que é a água que a gente utiliza para tratar animais, 20% dessa água ela está concentrada nesse bioma amazônico, então tem essa importância, né, como um grande reservatório hídrico do planeta. E vai também o texto 1 trazer a questão da biodiversidade que a gente encontra nesse bioma. E essa biodiversidade ela vai ser, inclusive, mais aprofundada
ali no segundo texto, em que a gente vai ter dados que vão comentar quantidades, né, de espécies que se encontram nesse bioma, quantas espécies são descobertas a cada dia, a importância que isso pode ter para o desenvolvimento de pesquisas científicas, né, o tanto de conhecimento em potencial que a gente tem para poder ser desenvolvido a partir justamente da catalogação dessas espécies que estão colocadas ali. Então, essa importância do bioma como um grande berço de biodiversidade está destacada nesses dois textos. E aí eles também vão trazer uma questão bem importante que a gente pode pensar depois para justificar também a necessidade de preservar o bioma amazônico, que é a função que a floresta exerce na manutenção do clima global. Então o texto 2 aqui, inclusive, vai comentar, né, que a Amazônia é o grande refrigerador do planeta, não é o grande ar-condicionado que a Terra tem. Então vai se ressaltar a importância desse bioma para justamente manter a temperatura do planeta num nível adequado e propício à sobrevivência. Então tá ali uma outra relevância importante, ainda mais num momento em que a gente debate tanto o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então se reforça a importância desse bioma a partir dessa informação. E aí, quando a gente vai para os textos 3 e 4, aí eles vão assumir um outro teor, que é um teor de problematização, no sentido de mostrar quais são hoje as atuais ameaças a esse bioma e quais são as consequências que essas ameaças estão trazendo para nós. E o aluno vai poder, então, também abordar esses aspectos, caso ele queira utilizar essas consequências como justificativa para, mais uma vez, no seu texto, defender a necessidade e a urgência de se preservar o bioma amazônico. Então, o texto 3, por exemplo, ele vai trazer alguns dos desafios ligados à preservação. Então, ele vai falar, por exemplo, da impunidade dada aos responsáveis por desmatamentos ou queimadas, vai trazer a questão das leis muitas vezes serem brandas para punir justamente os responsáveis pelo desmatamento desse bioma, vai trazer a questão de que, devido à extensão da floresta amazônica, é muito difícil a gente, inclusive, monitorar essas regiões de queimada e desmatamento, né? Ter uma fiscalização efetiva sobre uma área de terra tão vasta quanto a Amazônia é um complicador. Então, esses pontos aqui eles vão ser levantados como dificultadores para a gente manter essa preservação. Então, o aluno ele pode, por exemplo, na intervenção desse texto, pensar justamente em caminhos, em alternativas para tentar resolver esses problemas. Porque tornar mais rígida a fiscalização, tornar mais rígida a legislação, tentar pensar em formas de monitorar o bioma amazônico, são todas possibilidades de eu justamente tentar preservá-lo mais, né? Que é para onde o enunciado está direcionando. Então, a gente pode, a partir dos problemas que estão sendo levantados nesse terceiro texto aqui, pensar não só nas consequências da gente não preservar a floresta amazônica, mas, de fato, delimitar alvos para a gente atacar na proposta de intervenção e tentar resolvê-los. E aí, outra questão importante que a gente pode levantar aqui também diz respeito aos efeitos, né, dessa falta de preservação. Então, o texto 3 vai falar da questão da poluição que é gerada pelas queimadas, pelo fato de que essa poluição, para as pessoas que vivem próximas dessas áreas, ela está atrelada ao desenvolvimento de problemas respiratórios. A gente vai ter, obviamente, a perda da biodiversidade com o desmatamento e com as queimadas. A gente vai ter a perda da fertilidade do solo com a devastação da floresta. A gente vai ter problemas, inclusive, para a própria agropecuária, como o texto coloca aqui, né? Porque esse solo ele vai cada vez ficando mais pobre, então mesmo a agropecuária vai ter dificuldade de desenvolvimento nessas regiões. E, obviamente, a gente tem também uma outra grande consequência, que é justamente o aumento da temperatura global, porque justamente a floresta que tem esse papel de tentar regular o clima de certa forma, a partir do momento que ela está sendo atacada, então a gente não consegue mais manter um clima propício à sobrevivência das espécies que habitam o planeta. Então, o texto 3 ele vai trazer várias informações ali que, se o aluno for esperto, ele vai conseguir mobilizar para o seu texto e organizar a redação. Então, em outras palavras, assim, em resumo,
Essa proposta ela está muito bem pensada no sentido de que eu consigo extrair o meu texto inteiro fazendo uma boa leitura dos textos motivadores. Eu consigo pensar em argumentos para o primeiro desenvolvimento, para o segundo desenvolvimento, consigo pensar em justificativas para a preservação, consigo pensar em desafios para trazer de forma mais efetiva essa preservação, consigo pensar em caminhos para propor intervenções que vão justamente ressaltar a importância da preservação do bioma amazônico. E, por fim, o último texto, também é o texto 4, ele vai ressaltar mais uma vez a importância de se buscar essa preservação, porque ele vai mostrar que, na verdade, essa preservação está falha, não é? Ele vai trazer um gráfico com informações dos últimos anos que vão mostrar que os registros de desmatamento, não é? As notificações de áreas desmatadas, elas vêm aumentando a cada ano. Então, isso mostra também uma outra fragilidade nessa preservação, que é a dificuldade de reduzir justamente esse número ali de casos de desmatamento. Então, mais uma vez, o que a gente vai ter aqui é uma proposta que está bastante acessível para o estudante, é uma proposta muito relevante porque, de novo, ela toca num eixo temático que há muito tempo não cai. Então, meio ambiente sempre é uma aposta muito forte quando a gente está pensando no tema de redação Enem, e é uma proposta acessível porque os textos motivadores dão encaminhamentos mais do que suficientes para o aluno fazer um bom texto. Então, só não vai fazer uma boa redação quem, de fato, não lê a proposta. Porque, lendo com atenção, essa redação vai sair facinho, facinho. Galera, continuando aqui o nosso podcast, primeiro podcast do simulado do Me Salva, de Enem, do Me Salva. Me salva, Me salva, Já vou passar aqui pro queridão Patricão. Patrick, fala pra nós, o que tu acha? Alguma outra questão, alguma coisinha que tu acha que deva ser apontado dentro desse simulado? Fala pra mim, meu querido. Aqui eu vou pegar a questão de número 33, unindo várias coisas, tá? Um tema que sempre aparece lá na prova, que é a questão da variação linguística, né? E a valorização das nossas oralidades, né? Da nossa linguagem oral. Só que aqui veio um texto muito massa, que aqui é de curiosidades. Curiosidades com o Patrick hoje. Olha só, tem um texto aqui que fala sobre a influência das línguas africanas nas variações do português brasileiro. Vocês sabiam, e aqui é pra vocês, ó, presta atenção aqui no tio. Fala comigo. Vocês sabiam que o português, a variante brasileira do português é a que tem mais influência africana? É Na mesmo, língua? tia? Olha ali, e tu vai me explicar o porquê. Explico por quê. Porque a gente tem, historicamente, um processo muito forte de vinda da diáspora africana, principalmente, dessas pessoas do continente africano, em diversas palavras, inclusive. Cito uma agora. Tu está sentado, utilizando o quê? Utilizando a bunda. Exatamente, bunda não é uma palavra do português, tu tem uma palavra do brasileiro, é uma palavra que foi cunhada no propósito dessas influências das populações africanas. Exato. E aí o texto aqui dessa questão fala exatamente isso, né? Fala da questão do tráfico de escravos e tudo mais. E aí ele vem com uma curiosidade muito massa, que é do tipo assim, ó, por que as nossas vogais são muito mais abertas do que no português de Portugal? A gente utiliza as vogais abertas, né? Porque isso é das línguas de origem banta, lá da Angola. Isso, ele cita banta aqui no texto, né? Mas ok, origem banta, né? Isso do banto lá da Angola. E o cortar S no plural também na fala, Também. é de lá. E aí a gente tem isso na nossa fala, né? Botar vogal entre duas consoantes, tipo, a gente fala pneu em vez de pneu. Né, advogado e tal, isso também é de influência deles. Eu achei muito massa, e aí veio numa questão aqui de variação linguística, cuja resposta falava justamente dessa relação do português com essas línguas que vieram para cá. Então, mais uma questão massa aí, pegando conteúdo, obviamente, lá da competência 8, mas também com curiosidades, né, pra gente ter repertório. Galera, prestem atenção nisso que o Patrick falou, no que a gente está trabalhando aqui em diversos momentos. O quanto está vinculado às questões do Enem, principalmente a ideias de populações historicamente oprimidas. E trazer esse protagonismo. E isso não é por nada que acontece, gente. Esse processo é um processo que está muito em voga dentro do Enem, principalmente pelas leis que se trabalhou principalmente na educação nos últimos anos, que a gente tem, trazendo esses conteúdos para dentro do currículo nacional.
do ensino médio e ao longo de toda a educação brasileira. Então, fiquem atentos, gente, à história, o quanto influencia populações de origem africana, quanto influencia populações de origem indígena, movimentos trabalhadores, movimentos feministas também vão estar presentes dentro desse contexto, e o quanto isso vai estar presente nas nossas formas, diversas formas de linguagens, né, Patrick? Seja elas na linguagem escrita, na linguagem oral, em teatro, em música, enquanto essas populações vão estar presentes. Então é super interessante a gente observar sobre essas ideias que o Patrick colocou, mas que também vão estar presentes na nossa querida, maravilhosa prova de ciências humanas. E agora eu passo a palavra pro homem. Fala tu, Darezito! Vamos! Vocês estão hablando mesmo hoje, né? Como diz a Speak nossa to me. filósofa contemporânea. Aqui é só palestrinha, Belinha, né? só palestrinha. Habla mesmo, tem que hablar. Gente, eu vou falar um pouco da questão 67 do simulado. Maravilhosa. Por quê? Um dos assuntos, os queridos assuntos... A prova do Enem ela tem seus favoritinhos também, né? Sempre Tem. Tá? Então, os impactos ambientais estão, né, querendo roubar a cena, mas o espaço rural ainda, a modernização do campo tá falando, ó, calma. Segura. Né? O principal ator aqui Segura. ainda sou eu, Segura. ainda. Segura. Dá uma segurada. Não quer... Dá uma segurada. E essa questão 67, gente, ela vai cobrar, que vocês reconheçam aqui, uma consequência dessa modernização do campo, né? E essa consequência que vai afetar principalmente a organização socioespacial do espaço rural. Do espaço rural, não, espaço urbano. Tá? Isso é importante. Vai apresentar ali um gráfico para vocês que vai, né, mostrar que a partir, né, da metade da década de 60 para o final da década de 70 vai ter uma transição, tá? Uma transição dessa população que vivia majoritariamente no campo para o espaço urbano. Tá? Mas por quê? Por causa que o campo está sendo mecanizado, né? Vai haver aqui uma substituição da mão de obra. Né? Então vai ter essa migração, o êxodo rural. E é isso que está sendo posto aqui nesse gráfico, bem interessante, tá? Então vai aqui falar dessa dinâmica populacional, né? Dessa migração campo-cidade. E aí a resposta ela é bem tranquila, né? Fala, dentre outros fatores, por que a população está saindo do campo para a cidade? Qual o motivo? Né? E tá ali, mecanização, né, da produção rural, certo? A partir do momento que as máquinas tomam ali o campo, a mão de obra, nossas mãozinhas ali arando, solo, por exemplo, fazendo a colheita, né? As máquinas vão fazer essa produção muito mais acelerada, né? E aí tem todo um contexto da época dessa revolução verde no território brasileiro e, obviamente, isso vai influenciar na nossa organização socioespacial, que vai ter ali seu reflexo numa urbanização acelerada, desordenada, né? Então a gente vai ter diversos problemas ocasionados por essa falta de organização, que tem muito ali relacionado também com a questão, né, do Estado, né? Isso é importante, tá? Então, a alternativa correta ali, a gente vê aqui a mecanização do campo, isso que está sendo cobrado aqui para vocês. Show de bola, né? Sempre dando a letra sempre para nós. A nossa produção, Olha aí, nos enviou aqui, ó. Tu vê como o bagulho é fantástico, é dinâmico aqui dentro do nosso podcast. É praticamente ao vivo que nós estamos falando aqui com você, falando do futuro com você. Sim, a nossa produção chegou e nos disse o que está vinculado. Eu não vou nem falar, tá? Eu quero que o Patricão aqui fale para nós a nossa informação que a produção enviou pra gente. Informação diretamente dos nossos correspondentes internacionais. O que é indústria maquiladora? Indústria maquiladora é o nome dado às empresas responsáveis pelo processo de transformação de um produto. Faço ideia. Que só será finalizado em outro país e por outra companhia. Praticamente que nós Em alguns países, essas indústrias têm uma menor carga tributária e baixo custo de produção, que é o que o Darezito falou. O homem sabe demais. A gente vem pai. com informação completa. A questão das maquiladoras, rapidinho então. Por favor. Vamos lá, vamos hablar. Fala pra É mim. pra vamos hablar. Habla with me. Pessoal, vamos pegar essa maquiladora. questão do NAFTA, por exemplo. Tá? O NAFTA, o falecido que hoje mora no céu saudoso NAFTA. Ali Canadá, Estados Unidos da América, né? E o nosso querido México, né? A terra do Chapolin Colorado. Gente, o México, ele vai oferecer essa mão de obra barata, as multinacionais vão pra lá, beleza. O Canadá, por exemplo, vai oferecer matéria-prima. Né? Grande produtor de commodities, minérios metálicos, por exemplo, além dos lactícios, que a gente não vai entrar nessa pauta aqui. O que acontece? Né? Vai ter essa produção de determinadas partes, por exemplo, de um carro, um motor, né? Pode pegar uma surdina,
sei lá, o para-brisa. E essas empresas, no geral, elas vão apenas montar o final dessa produção, Olha aí. né? Então, elas vão ser umas empresas montadoras, muitas delas, principalmente na questão automobilística. Isso é que o Donald Trump muda com o SMCA, né? Que agora ele... Com quem? O SMCA. O novo o NAFTA 2017. SMCA. Então, essa questão da montagem final. Daí como é que faz o S na coreografia? Seriedade, tanto Não, mas é isso aí, só pegando produção, correto, produção, excelente. Excelente. Agora só pegando um gancho da produção, né? A produção, essa produção que dá aula difícil, que eu não vou falar quem é. Não vou citar nome Meu mesmo. produtor, sabe? Eu não vou citar Um nome, beijo juro pro meu pra vocês. produtor. Um beijo pro meu produtor. Depois eu vou pedir pra ele vir aqui comentar uma questão. Ó, produção. Só, já te prepara. Gente, E ele sabe qual é. Gente, um comentário aqui então para vocês, pra gente observar, não mudando um pouco de assunto dentro do nosso contexto, de dentro da história, né, dentro de uma questão que trabalha especificamente com a ideia de história, vamos para a questão 71. Sim, a questão 71 que vai trabalhar, gente, com Revolução Francesa, sim! Oui, mon amour, exatamente, com 2 textinhos ali apresentando essa ideia da Revolução Francesa, principalmente no processo de liberté, igualité e fraternité. Observez with me, então, aqui, galera, da gente entender, eu achei essa questão maravilhosa, super interessante, não é uma questão fácil, pelos aspectos que eles vão trabalhar dentro desse contexto. Mas, obviamente, a gente observar a limitação do processo da Revolução Francesa e, principalmente, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrem-se, gente, que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não comportam algumas populações que são historicamente oprimidas dentro da Revolução Francesa e anterior ao processo histórico da França. Por exemplo, pergunto aos meus amigos aqui dentro da mesa, galera, vocês acham que lá na Revolução Francesa a galera quando coloca... Calma. Vocês acham que lá na Revolução Francesa, quando a galera coloca ali igualité, liberté e fraternité, tá falando, por exemplo, das mulheres? Não. Por quê? Porque eles não quiseram. Quiseram. E quem vai responder essa pergunta é o prof. Felipe. Felipe, por favor, está vindo da redação. Não, brincadeira, gente. A próprio nome, galera, da gente observar Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E já começou patifando. A gente já observa que inicia a parada toda já no patife. Já na começou sem vergonhice. Inclusive, gente, se vocês observarem as nossas aulas de história, a gente tem, inclusive, a Declaração das Mulheres e das Cidadãs como uma forma, logo depois ao processo contrário da Olympe de Gouges, contrário a esse avanço da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e observando a falta das mulheres presentes dentro desse processo jurídico, essa observação de o quanto é limitado esse processo. Outra categoria da população francesa que não está vinculada e que a gente pode tirar pela palavra cidadão. Escravizados, gente. Escravizados. Mas eu ia te perguntar isso exatamente agora. Exato. Escravizados não estão presentes dentro desse processo. Não são considerados cidadãos, Não né? são considerados, exatamente. Que não patifaria. tem a ideia da cidadania. E aí a gente pode fazer até uma ligação, inclusive já foi questão, em outro momento dentro do Enem, fazer uma relação com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com a Declaração dos Direitos Humanos ao longo da sociedade, que já caiu em um outro ano dentro do Enem. Fazer essa ligação, porque as duas, a Declaração dos Direitos Humanos é baseada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, 2 coisas que vocês têm que observar, tá? O processo que a gente observa, principalmente dentro do contexto da Revolução Francesa, dentro dessa ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é esse processo de limitação dos direitos jurídicos frente da sociedade. Certo? Camadas sociais não vão ser encontradas dentro dessas legislações. O que vai ser privilegiado? A população masculina, livre, branca, obviamente dentro desse processo, mulheres não vão estar dentro e principalmente, gente, se vocês peguem, e recomendo para que todas e todas vocês observem, porque isso cai na prova, o próprio artigo aqui está dizendo um artigo, leiam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente observa que um dos fatores que vai ser defendido dentro dessa declaração é a propriedade privada.
A gente sabe que a Revolução Francesa é a primeira grande revolução burguesa que a gente vai ter no planeta, que vai se constituir. Então, a gente tem que observar e saber o que ela está defendendo. Ela está defendendo essa casta social, que é o homem branco e também a propriedade privada. Certo, galera? Vamos passar, então. Quero passar para o Felipe. Não, Felipe já foi. Não, galera, não. Quero passar aqui para o meu querido Evandrinho, o homem, um dos melhores que nós temos nesse planeta. Chama ele! Evandro, um beijo. Comenta aí para nós um pouquinho de filo e Chama! Chama! Não dá pra encostar o lábio. É chama. Chama! Fala, galera do Me Salva, tudo certinho? Prof. Evandro passando por aqui. Valeu, Luquinhas, Daré. Bom, gente, vamos lá então comentar aqui essa parte tão interessante aqui, particularmente falando, né, da prova de Ciências Humanas, que toca em questões muito contemporâneas, muito nossas, né, sejam elas de filosofia ou de sociologia. O que nós podemos perceber, fazendo um comentário primeiro, um comentário geral sobre a prova, é que esses temas que vêm junto com as outras áreas do conhecimento apontam, né, para uma dimensão bastante próxima ao que também acontece nas provas oficiais do Enem. E isso é muito importante, muito interessante para nós que estamos estudando, nos preparando, pensando essas temáticas para a prova lá em novembro. Por quê? Bom, o que acontece nessa prova, que também acontece na prova oficial do Enem? Há uma aproximação entre temas que são nossos, da nossa vida, do nosso cotidiano, ou que talvez a gente não vivencie diretamente todos os dias, mas estamos o tempo todo acompanhando, seja nas redes sociais, na televisão, no rádio, em qualquer lugar. Então, isso é importante para nós, e também nos possibilita ter uma leitura um pouco mais ampla destes temas. Principalmente no que diz respeito à política. O que nós podemos perceber nessa prova é que tanto na área de ciências sociais, sociologia, quanto na área de filosofia, a política entra como um elemento articulador da nossa vida em diferentes campos, em diferentes aspectos, e não apenas no que talvez nós estejamos mais acostumados e acostumadas, que é pensar a política institucional, lá dos partidos políticos, das câmaras, da presidência, dos poderes instituídos, né, executivo, legislativo, e, eventualmente, as discussões políticas que atravessam, de certa forma, o judiciário. Então, pensar a política por outros caminhos é também uma das propostas, me parece, que entram nessa prova quando a gente fala em sociologia e filosofia. E pensar a política é, digamos, pensar ela também na sua dimensão histórica. Agora, falando um pouco mais especificamente da filosofia, algo que me chama muito a atenção é como nós podemos perceber as estruturações políticas no campo da filosofia na Grécia Antiga e como isso entra aqui na nossa prova. Se vocês quiserem acompanhar comigo, ali na questão 53 nós temos um exemplo bastante prático de como isso funciona. Quer dizer, nós temos um texto lá da Marilena Chauí, que é uma filósofa contemporânea nossa, mas é um texto que fala sobre a política, no entanto, sobre a política no mundo antigo, né? Em Atenas, mas também em Roma, no mundo greco-romano antigo, que é basilar de uma parte da nossa cultura atual. Então percebam como a questão ela volta na antiguidade para nos fazer pensar também sobre o que vem a ser, como pode se constituir, de que forma nós podemos estruturar também o nosso pensamento a respeito da democracia na atualidade. Sabendo que a democracia lá no mundo antigo tinha uma determinada concepção, como nós podemos aprender com essa acepção do conceito de democracia no mundo antigo e aplicarmos na atualidade. Isso é exatamente o que está previsto para a gente encontrar lá na hora da prova.
Então, isso também serve como um alerta para nós não pensarmos que, bom, então eu vou chegar na hora da prova e eu tenho que saber exatamente qual é o conceito de democracia utilizado por filósofo tal na Grécia do século III antes de Cristo. Não. Até pode ser que em algum momento a gente encontre uma questão como essa. Mas, na verdade, o mais provável é que nós possamos ver como que essa conceituação do mundo antigo entra na nossa vida atualmente. O Enem não é uma prova conceitual por si só. É claro que os conceitos são exigidos, é claro que quando a gente entra na prova com uma estruturação conceitual mais definida, quando nós podemos pensar a prova a partir de aportes teóricos que já foram preparados anteriormente, que é o que a gente vem fazendo ao longo desse ano, e em qualquer ano que a gente vai estudar, por mais que tudo isso seja importante, né, nós precisamos também trabalhar com a aplicação desses conceitos na vida prática. E a questão 53 ela é muito feliz, né, ao abordar essa dimensão. Da mesma forma, eu quero chamar a atenção para a questão 65, que também aborda uma dimensão política, e também uma dimensão política no mundo antigo, para pensarmos no mundo contemporâneo. Olha como isso é interessante, como isso é importante. Agora, na questão 65, nós temos a República de Platão. Ou seja, é muito comum nós estudarmos o trabalho político de Platão, mas olha como essa questão aqui traz para uma série de discussões atuais, porque a gente está falando aqui de como o Platão está trabalhando com o conceito de justiça, mas, ao mesmo tempo, uma dimensão da justiça que não é um fim em si mesmo, que não está definida por si mesma, né? Nós temos aqui uma concepção de justiça que é própria também de uma série de debates historicamente travados no campo da filosofia e que nos chega hoje como uma problemática ainda que não foi resolvida, né? O que vem a ser a justiça? Bom, é claro que a questão não está falando para a gente como que a gente concebe a justiça atualmente, mas como Platão estava concebendo ela nos seus textos, em específico na República. Mas isso também nos condiciona, né, a pensarmos um pouco na atualidade. Então, há duas dimensões da prova, seja no simulado ou na prova oficial que nós vamos encontrar lá no final do ano. A primeira dimensão é: o que a questão está exigindo de mim? Bom, a questão aqui, pegando o exemplo da questão número 65, a questão está exigindo uma leitura sobre como Platão está concebendo a justiça dentro da sua perspectiva, usando os personagens e tal. A outra dimensão, que é uma dimensão mais prática, é como essa discussão lá do mundo antigo chega até nós hoje e como isso pode nos ajudar a resolver essa questão. E é muito importante que nós tenhamos as duas dimensões estabelecidas para podermos pensar na resolução mais prática para isso. Então, o que nós podemos definir, de modo geral, na prova com relação à filosofia, é que nós temos ali uma participação do tema política muito ampla, que também vai acontecer quando nós pensarmos lá nas questões de filosofia moderna, aquela questão sobre Kant, ou que obviamente não é diretamente política, mas é atravessada, em certo sentido, por uma ideia, né, do dever e de como a ética vai entrar na modernidade, seja na questão lá sobre o Spinoza, que talvez tenha muito mais um tom, né, mais, enfim, em outras áreas da filosofia, né, que vai pensar ali o que é a transcendência, o que é a imanência, como que Spinoza, vai trabalhar com isso. Nós temos uma diversificação de temas,
mas a gente consegue perceber que o que domina a parte de filosofia é a política, mas o que corre por lado também são essas temáticas, né, da filosofia moderna, que são muito importantes para as bases do nosso mundo hoje. Então, se eu puder dar uma dica para como a gente vai se preparar para a prova, é o seguinte: em primeiro lugar, pensar como a história da filosofia constrói uma certa linha que o Enem vai seguir, mas também como isso chega para nós hoje, como isso consolida as bases. Quer dizer, a política do mundo antigo vai, de certa forma, representar alguma coisa para nós na atualidade. E são esses dois pontos que nós precisamos estar atentos. A filosofia moderna, seja no campo da ontologia, seja no campo da lógica, seja no campo da ética, vai apresentar para nós bases que seguimos ou até descartamos, mas que serviram para construir alguma coisa na atualidade. Então esse jogo passado e presente não acontece só na área da história, mas também na filosofia, porque o Enem usa muito a história da filosofia para construir o seu argumento, a sua linha de argumentação, a sua linha de pensamento, e que também é um pouco da linha de pensamento que a gente precisa seguir. Já no campo da sociologia, por mais que a gente não tenha um aporte tão forte na história, ou seja, que a gente não pense a história da sociologia, como é muito comum, né, nós não termos questões especificamente sobre teoria sociológica clássica lá do século XIX, é muito pouco provável. Eventualmente, alguma questão sobre o materialismo histórico, eventualmente alguma questão sobre o funcionalismo, mas é muito mais provável que a gente encontre ali questões sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida. Mas tem uma peculiaridade na área de sociologia dessa prova aqui, desse simulado, que muito me encanta, porque é exatamente aí que entra a importância, né, da sociologia na nossa vida, que é pensar como nós todas e todos, podemos ser agentes políticos, sociais, culturais, qualquer que seja a dimensão da vida, nós podemos ser agentes. E essa prova trabalha muito com essa questão da agência, a começar ali pela questão 59. Então, se vocês estão com a prova e quiserem acompanhar, a questão 59 traz ali um debate muito, muito, muito importante, muito atual, que é a Constituição, que é as linhas jurídicas mais amplas, né, que regem a nossa vida. E ali, na questão 59, nós podemos perceber como, sim, existe uma legislação, né? Existe um trabalho ali que é bastante enrijecido ali, de certa forma, né? Muito difícil de ser mexido, que é a Constituição, e que bom que é difícil de ser mexido, né? Que bom que nós temos certas legislações que não são tão facilmente alteradas, mas, no entanto, mesmo assim, nós podemos perceber na Constituição o papel dos sujeitos, o papel. A sociologia vai trabalhar com o conceito de indivíduo, né? O papel dos indivíduos, então, a partir de um jargão sociológico, como esses indivíduos vão atuar dentro da legislação e, principalmente, como a legislação pode frear certos desejos desses indivíduos. Então, o papel da Constituição aqui está sendo trabalhado justamente a partir de, quais são os limites dessa agência, mas, ao mesmo tempo, como nós podemos agir diante da sociedade. E algo que também vai aparecer lá na questão 87, que é um outro exemplo que eu trago. Não vou trabalhar com todas as questões aqui, porque vocês já devem estar cansados, passaram o dia trabalhando em cima delas, né? Mas só um comentário sobre isso. Na questão 87, nós também temos a agência, porém, uma agência que questiona certas legislações, certas leis, certas convenções sociais, que a gente está falando aqui do movimento por direitos civis, especificamente do movimento negro, liderado por Martin Luther King. E olha que interessante, quando a gente fala de agência, de poder agir na sociedade, nós não estamos falando de uma luta binária,
De um lado está um poder instituído e de outro lado nós temos o conflito, o confronto a esse movimento. A própria questão 87 mostra que a agência ela é plural também, porque ela trabalha com pelo menos duas linhas de enfrentamento ao status quo, ao poder estabelecido, que é uma via, a via escolhida ali pelo Martin Luther King, né? E poderíamos pensar ali a via, é uma das alternativas, inclusive a alternativa equivocada, né? Que é a via escolhida por Malcolm X, pelo movimento armado, pelo movimento das Panteras Negras. Ou seja, há um conflito estabelecido socialmente, os indivíduos estão agindo ali, porém nem todos agem da mesma forma. Existem divergências de como agir. E isso é muito bonito. Por quê? Por mais que trabalhe com conceitos que são bastante fixos da sociologia, né, como os novos movimentos sociais, por mais que trabalhe com conflitos urbanos, por mais que trabalhe com uma série de conceituações, nós temos uma amplitude, né, de sujeitos que estão envolvidos ali, que agem de diferentes formas. Então, a prova de sociologia, ela nos lembra, a prova de ciências humanas, na parte de sociologia, nos lembra o quanto a sociedade ela é composta por diversas possibilidades, né? E mesmo assim, todas essas possibilidades são atravessadas pela política. Então, há algo de muito bonito que é ensinado, que é abordado nessa prova e que talvez dá o tom não só desse simulado, mas que dá o tom também de como a prova do Enem vem se constituindo, que é a política não é definitivamente uma área única e exclusivamente institucional e partidária. Pelo contrário, ela está presente no nosso cotidiano, ela passa por todas as nossas decisões e, enquanto passa por isso, também traz consigo, enquanto passa pelas nossas decisões, traz junto de si uma série de aprendizados, de erros, de repetições do passado. E isso é uma tendência da prova oficial do Enem, como nós tivemos nos anos anteriores. Então, olha como é uma boa preparação para nós irmos entendendo não só como eu respondo essa questão, por que essa alternativa está errada. Isso é importante, eu concordo. Mas também é importante entender qual é a linha geral, né? Como nós podemos ler o Enem como um argumento. Se nós pudermos ler o Enem como um argumento, como se o Enem estivesse querendo dizer alguma coisa com as questões, construir uma narrativa sobre as próprias questões, eu apostaria que a narrativa desse simulado, no que diz respeito à prova à parte de sociologia e filosofia, é pensar a política para fora das instituições, pensar a política no nosso cotidiano, e que também é uma tendência das provas recentes do Enem, e que talvez a gente possa encontrar isso também, muito provavelmente, na prova desse ano. Bom, era isso que eu tinha para comentar, espero que vocês tenham gostado de realizar essa prova. Particularmente, eu gostei muito das questões de filosofia e sociologia, das outras também, mas como eu tenho um pouco mais de condições de comentar sobre essas, acho que nós temos uma boa prova e com certeza foi uma ótima preparação, seja você se você errou muitas questões, acertou muitas questões, não importa, né? O que importa é que a gente conseguiu se preparar e se antecipar, se prevenir, se precaver, se advertir de muitos embates que teremos com certeza na prova oficial desse ano e que já encontramos alguns spoilers aqui. Então espero que vocês tenham gostado de realizar essa prova. Sei que estão cansados, um bom descanso para todo mundo. Seguimos aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Salve, salve, galera! Depois desse relato maravilhoso do meu querido e amado amigo Evandro, voltamos aqui para falar e já passo a palavra para esse cara maravilhoso, nosso linguista, nosso deus das línguas, Patricão! Salve! Ficou um pouco estranho o deus Ficou, das né? línguas, mas Ficou, né? eu vou seguir mesmo assim, tá? Bah, o cara se abriu todo aqui. Vai lá. Que momento. Ah, não valem 5 pila. Vamos lá.
Outro texto que eu achei muito massa aqui, Ah. lá da questão 28, olha só o título dele. Corpo, uma mercadoria na pós-modernidade. Pesado, hein? Olha aí, hein? Pesado, hein? Olha, não era tu que tava falando do teu OnlyFans antes? Eu não quero. Arroba. Não tô brincando. O cara, como sabe, o OnlyFans nem deve ter arroba no OnlyFans. Tem arroba no OnlyFans, não sei, não faço ideia. Enfim, mas é um texto muito massa aqui, que ele discute justamente essa questão da linguagem corporal e de como a gente utiliza o corpo como mercadoria hoje em dia, né? Como o corpo se transformou num elemento de mercadoria estético, de busca pela jovialidade e padrões e assim por diante, né? A questão da beleza, a juventude e a busca pelo prazer também envolvendo tudo isso. Então era um texto massa, assim, que trazia essa reflexão. E eu gosto que a prova traga isso porque é um assunto triatual, principalmente para a juventude, né? Total. Para essa galera que tá aí nessa jornada ali do Enem e tal, estão saindo de escola, é uma época de final de adolescência, início de vida adulta, descoberta do corpo, Exato. afirmação de autoestima e tal. Então é muito massa que as questões da competência 3 lá da prova abordem essa temática, sabe? Competência 3 é a competência que vai trabalhar a linguagem corporal, né? Então, volta e meia, a prova do Enem traz esse assunto, e eu gostei que o simulado trouxe isso também, numa questão muito massa, né? De que tudo isso, esses padrões de beleza, eles são mega dinâmicos, né, ao longo dos séculos. Inclusive, essa era a resposta, né, lá do simulado, da questão do simulado, era a letra D, dinâmica, já que a atual relação com o corpo é diferente das anteriores. De como isso vem sempre mudando, né, porque se a gente for pegar padrões de beleza, né, vamos pegar, sei lá, Europa na era vitoriana, assim, como é que era o padrão de beleza feminino, né? E aí tu pega, hoje em dia, algo totalmente diferente, né? Diferente. Então é massa que a prova traga isso. Eu gosto. Não, eu acho super interessante isso que tu falou, Patrick, que é a gente observar também o corpo como uma construção social, né? Como construção social, Como com certeza, construção social, e que isso afeta em diversos processos que a gente tem, e aí pode ligar isso a, como tu falou, bullying, preconceitos, sei lá, gordofobia, podemos dizer, diversos elementos também, não só observar esse corpo como uma criação social dentro do contexto da nossa realidade nos dias de hoje. Então podem fazer esses elementos, gente, trabalhar numa redação, por exemplo, trabalhar com questões históricas, pegar, por exemplo, já foi uma questão que caiu, foi interessante que tu trabalhou da era vitoriana, trazer, por exemplo, a expectativa de corpo dentro de um contexto histórico, uma era vitoriana, e trazer nos dias de hoje, ou pegar, por exemplo, uma foto da Marilyn Monroe, que tinha um padrão de beleza completamente diferente. E que não é nem tão antigo assim, né? E não é tão antigo, pra gente observar todos esses contextos dentro dessas ideias que o Patrick falou pra nós. Muito bom, Patrick, muito massa e ótima questão que trouxe esses elementos pra nós. Darezito, fala tu pra mim. Eu gostei desse esqueminha de Gostou viral. da Gostei. Te abriu com nada. Pergunta pra vocês. Vocês gostam de pegar uma praia? Eu amo. Eu amo demais. Amo. Tá. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para as criaturas é para se colocarem nas questões, muitas vezes. Ó. Isso ajuda. praia. Tá? Na praia. E com a gente. Na praia. E com a gente. Eu tentei estabelecer o link aqui e não consegui. Vamos lá. Não, eu vou chegar agora. A mesma praia, tá? Que vocês, por exemplo, pegam uma praia X, que tu frequentou há 30 anos atrás. Ela sofreu modificações Eu não sei porque eu nem tenho 30 anos. há 15 anos atrás. Ok. Ela sofreu modificações, Sofreu. principalmente pela ação antrópica, né? Podemos Sim. dizer isso. Sim. Então, essa questão das modificações aqui desse espaço geográfico ocasionado pelo ser humano. E aí isso vai ser cobrado na questão 73 como um impacto ambiental. Onde é que eu quero chegar? Se a questão falou de Balneário Camboriú... Bateu na trave. Ai. Bateu na trave, a gente pode fazer um link. Né? Essa questão ela vai falar sobre o desmatamento da Restinga. Que nada mais é do que essa vegetação litorânea. Presente ali, por exemplo, nas dunas, né? Quando a gente vai rolar as dunas parecendo um croquete. É saca? verdade. Eu Né? fui igualzinho. Isso aqui é grama. Não, isso aqui é uma vegetação de restinga, né? Que vai ajudar ali, por exemplo, a fixar as dunas, vai diminuir o processo erosivo, né? Só que cada vez passa ano, volta ano ali, a gente vai indo, a gente vai pra praia e a gente consegue notar o avanço, por exemplo, da urbanização, né? O litoral, em determinadas partes, principalmente do Brasil, tá se tornando algo elitizado, por exemplo. É verdade. Também, É verdade. né? E onde é que a gente vai ter uma questão de uma especulação imobiliária maior? Onde é que essa elite vai buscar uma residência? Numa área afastada da praia?
Não, pertinho, né? Não, né? Na beira da praia. Pertinho. Sonho ali, abrir a janela, E hoje eu acordei. Querendo ver o mar. Eu moro bem no meio de uma selva de pedra. Abraço pro Poeta, Armandinho que tá Armandinho, escutando. poeta. Esse cara é um poeta. É um poeta. Esse cara é um Não, poeta. do Grêmio. Mas Mas é que era necessário. Acho que era Não, necessário. precisava, Vamos se precisava, colocar precisava. no lugar dos alunos. Sim, Exato. óbvio. Pô, Escuta o Armandinho, cara. Tem que colocar no lugar dos alunos. Esse cara é um poeta. mas essa grande elitização ali do solo, por exemplo, nessas áreas litorâneas, é de frente pro mar. Sim. Só que isso vai acabar degradando esse meio ambiente, né, esse ecossistema que está ali localizado numa Mata Atlântica. Né? Então a questão ela vai perguntar aqui para as criaturas, por exemplo, né, qual o principal agente causador ali, né, o que está contribuindo para essa degradação dessa vegetação na linha de praia. Né? Daí tem as alternativas. Vou ser um pouco debochadinho agora. Você quer ver? É só. Eu quero. Ele vem com o deboche agora. Ele é violento. Não, mas é o momento. É o momento. Vou até me É o ajeitar momento. aqui. Olha só. Agora é o momento que tu. Vou olhar no olho do brasileiro aqui. Fala. Né? Não esquece o Foca em microfone. mim aqui, Não esquece o por microfone. favor, produção. Nessa, tu vai te colocar nessa questão, pelo amor de Deus. Né? Olha Não só. esquece o mic, pai. Ah, eu já me empolguei. Né? Está num podcast. Porque olha, por exemplo, a questão, a alternativa C. Deixa eu ver. Expansão das atividades industriais. Vocês vão para a beira da praia, vocês vão olhar nas dunas. Ali a gente vai ter uma fábrica, por exemplo, de siderurgia. Vai rolar isso? Claro que não. Agora tu vai olhar ali, né? Vai virar para trás nesse trajeto ali, tu vai olhar prédios, cada vez mais prédios, né? Essa questão da especulação imobiliária, o avanço, né, da urbanização nessas áreas. Sim. Daí tem outra que fala, por exemplo, isso aqui é maravilhoso, né? Formação de latifúndios, agroexportadores. Tu vai pra beira da praia, vai ter ali, ó, uma produção de soja. Sabe de licença, né? Tu tá o Zé Leôncio lá. Eu tenho um cavalo preto. Não, pelo amor de Deus. Nome Né? de ventania. Então, assim, ó, por isso que eu comecei perguntando pra vocês se vocês iam pra praia e tal. E é importante, às vezes, se colocar dentro da questão. Claro. Né? Se colocar dentro da questão, gente. Então, a alternativa vai estar ali, especulação imobiliária nas regiões. Né? Nessas regiões litorâneas. E isso vai, obviamente, degradar o meio ambiente ali, a vegetação de restinga. Perfeito. Tá? Sabe tudo e mais um pouco esse fenômeno. A gente cantou Armandinho. Cara, Pra falar uma questão. tá O que tá acontecendo acontecendo? Isso é a vida de podcast, meu povo. E esse é só o primeiro. Nos patrocinem, tá? Nos patrocinem Nos que a gente patrocinem. vê de novo. Só melhora. Prometemos, nós não estamos falando tudo. Prometemos ainda coisas mais maravilhosas ainda nos próximos, se tiver patrocínio. Povo, deixa eu então falar um pouquinho. Uma Deixa. questão aqui, ó, para vocês observarem outro elemento, como a gente falou desde o início, processo de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, onde eu e meu querido amigão Darezito vamos observar uma questão que é transdisciplinar. Ela vai trabalhar justamente o que o Daré falou lá na primeira questão, lá nas observações deles, sobre o quanto esse processo de degradação do sistema ambiental brasileiro. E observando isso dentro de um contexto histórico específico, que é o ciclo do ouro. Sim, meu povo, estou falando da questão 88. 88! A questão 88, que vai trabalhar sobre o processo e de exploração dentro da região das Minas Gerais, principalmente, ao longo do contexto dos bandeirantes paulistas, certo? Então, só para vocês observarem quanto a gente pode ser comentada sobre um processo histórico dentro de uma questão que trabalha com o meio ambiente. Certo? Questão que ela não chega a ser uma questão com uma dificuldade bastante elevada, mas que ela vai trazer essa necessidade de conhecimento de mais de uma disciplina. Darezito. E até essa questão bem importante, né? Quando a gente vai entender essa compreensão da formação territorial aqui do Brasil, né? Então a gente começa lá pelas capitanias hereditárias, entendendo? E toda essa relação dessa formação que começa pela costa, obviamente vai ter uma relação do ser humano com o meio ambiente. Né? Essa exploração do ser humano com esses recursos que o planeta Terra lhe oferece. Né? Então a gente vai passar por diversos ciclos econômicos e qual vai ser a marca desses ciclos econômicos? Aqui a gente está falando do Brasil colônia, por exemplo. Qual vai ser a marca
desses ciclos econômicos agora para a sociedade presente aqui, que está vivendo, habitando este Brasil em 2023, né? Que é o ano que nós estamos falando agora para vocês, é segredo nosso. Tá? Isso é importante. Eu Então, vivo pro futuro e posso provar. esses processos históricos vão ser também um reflexo, Uhum. né? Vão se refletir atualmente e no futuro, obviamente, né? Certo. Então, essa questão é muito interessante, né? Que vai tratar toda essa questão do ciclo do ouro ali, né? O começo do ciclo do ouro e os Uhum. impactos ocasionados, né? Por essa prática. Essa prática Essa prática. extrativista, né, gente? E isso é muito importante para a gente observar dentro desse contexto histórico. E a questão, porque vai ter como alternativa correta a letra A, ela vai estar trabalhando diretamente, olha só, o que ela vai dizer, descuidada, gerando impactos negativos sobre os biomas locais em regiões do sudeste brasileiro. A gente não pode fazer uma ligação histórica, por exemplo, dentro de um contexto atual, em certa localidade do Brasil, por exemplo, com atividades, por exemplo, de mineração, garimpo, com atividade de desmatamento da Amazônia, por exemplo. E essas atividades, gente, a gente tem que sempre pensar nessa interação ser humano, Uhum. natureza, essas atividades em prol de uma economia, né, de um Uhum. enriquecimento ali para atender um determinado mercado, o quanto vai afetar uma parcela da sociedade. Exato. Também, né? Essa questão dessa relação que o Lucas trouxe agora, né? Então tem uma região hoje do Brasil que tem um grande destaque, Exatamente. que está afetando principalmente uma determinada comunidade que está, né, vamos lá, os Yanomamis, por exemplo. Yanomamis, exatamente. Né? Então isso é importante, certo? É uma questão que pode aparecer, e muito provavelmente apareça dentro do próximo Enem de vocês, gente. Sim. É uma crise humanitária, sanitária internacional, onde a gente observa praticamente o extermínio de uma população indígena por causa de uma extrativização econômica, certo? Então, para vocês observarem esses aspectos, o quanto a gente pode trabalhar dentro de uma questão englobando diversas disciplinas, no caso aqui a gente vai estar trabalhando com história e geografia, mas que isso pode causar dentro de um sistema de atualidades, por exemplo. Certo? E sempre lembrando, observando populações, territórios, biomas, faunas que historicamente são prejudicados pela ação humana. Certo? Luquez, eu fico pensando, né? A nossa cabeça é um parque Claro, de diversão, né? Claro. Essa questão dessa... Que parquinho, hein? Vai, Que parquinho! Que parquinho! É um big parque, né? A Disney aqui. Mas essa relação hoje, né? Se a gente for trabalhar numa questão da divisão internacional do trabalho, Uhum. a gente pode falar que seria um pacto colonial 2.0, Pode ser? entendeu? Pode ser. Por quê? Por que ocorre Uhum. essa mineração ilegal? Uhum. É para atender qual mercado, qual demanda? Exatamente. Vai ser em prol, por exemplo, da produção nacional também? Uhum. Né? Quem vai sair lucrando com isso? Uhum. Quem perde a gente sabe. Exatamente. Né? Então isso é importante se pensar. Tá? Então vamos voltar para a questão. Não, acho que é interessante. Não, a questão acho que a gente já matou, apresentou ali dentro do processo, mas eu queria era justamente alavancar, por exemplo, esse aspecto que tu falou agora, a gente teve dentro da questão da atualidades, os protestos de populações indígenas em Yanomami com a estatueta do Oscar, por exemplo. Massa. Certo? É. Então, para a gente observar o quanto a gente pode trabalhar com linguagem também dentro do filme, tudo mais, das questões dos filmes. Então, para vocês observarem, gente, isso é saber pensar historicamente. Certo? Isso é transdisciplinaridade, isso é interdisciplinaridade. E isso que eles vão cobrar para vocês dentro do Enem. Não vou me ater mais, quero o Patricão aqui falando, dando essa palavra maravilhosa de sempre. E aí já vou puxar o link aqui que a gente falou das populações indígenas. A questão 24 da prova veio com um texto massa pra caramba. Olha só, aqui é um texto que fala sobre o Tucumã Pataxó, um cara de 21 anos, e ele comenta justamente a questão dos preconceitos sofridos pelas populações indígenas do Brasil, do tipo, a galera quer definir o que é indígena e o que não é. Por exemplo, ele diz o seguinte, eles dizem que eu não sou indígena porque eu uso roupa. Sabe? De usar roupa, bom, tu não é indígena porque tu não usa roupa. Usa celular. Indígena não é indígena porque usa celular. Não, é justamente isso, é uma questão que envolve... De carro, indígena de carro. Exato, é uma questão que envolve essas tecnologias de informação e comunicação, né? Lá da competência 9 da prova. E aí ele segue dizendo, se a gente tá caracterizado, né, com as roupas tradicionais dos povos, aí falam que é fantasia. E aí mesmo assim dizem que ele não é indígena porque ele não tá no meio da mata. Sabe? Então é muito massa, assim, porque ele comenta sobre os preconceitos diários que eles enfrentam. E aí ele começou a comentar isso e produzir conteúdo pras redes, né? E aí, tipo, tu tem um celular, tu não é indígena. Tu tá de roupa, tu não é indígena. Tá, tu tá com a roupa típica, mas tu não tá no meio da mata, tu mora na cidade. Exatamente. Porra, sabe? Quem é tu pra definir o que é indígena ou não é, sabe? Esse não lugar da sociedade, Sim, né? exato. Esse não humanidade, né? Exato. Desumanidade. E aí vem de novo o homem branco querendo definir o que é o indígena e o que não é. Uhum.
né? Então, beleza. Hoje em dia, claro que a gente segue dizimando eles no sentido violento do negócio, mas e o preconceito ideológico que existe, sabe? E todas essas barreiras diárias que eles têm que enfrentar para estudar, para ter um acesso a uma tecnologia de informação, para ter um acesso a qualquer outro tipo de bem que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, a gente ainda faz questão de excluir esses povos todos os dias. Não, perfeito. Eu acho ótimo a gente trazer esses elementos para a gente observar o quanto em diversas matérias, principalmente populações historicamente subalternizadas, oprimidas, que a gente observou, como elas podem cair de diferentes maneiras dentro da nossa prova, gente. E isso que é importante vocês saberem. Isso é importante vocês entenderem dentro do processo que você está sabendo, da onde vocês estão pisando, e todas as competências e habilidades, elas vão gerar de uma maneira ou de outra, vinculados a esses processos que nós apresentamos aqui para vocês. Darezito, temos alguma coisa a mais que vocês querem falar aqui para nós? Mais alguma questão? Quer dar um recado pro povo? Vamos fechar uma eu e tu? Vamos. Rapidinho? Vamos, Dois palitos? Vem comigo. Só pra mostrar pra essa galera a importância que... Eu já citei isso. Tu já deve ter citado como professor de história. Sor. Abre aspas. Eu escutei tanta coisa da minha vida. Tira uma Deus expectativa do céu. de vida, né? Sor, por que eu tenho que estudar o que aconteceu no passado? Tá, mas eu tenho um ódio disso tudo. Meu Deus. E olha que eu nem sou professor de história, hein? Não, é Bem-vindo ao meu mundo. É uma loucura. Mas a questão 72 vai mostrar pra ti, tu mesmo que pensa assim, o porquê, criatura, né? Que vai ser a questão que vai falar sobre essa relação entre Estados Unidos e Cuba. A geopolítica. Né? Uma geopolítica na tua cara. Né? Isso é importante. In your face, man. Isso é importante. In your Né? face. Então, se tu pensava dessa forma de, pra quê? Tá aí, Aham. porque para, esquece, muda, pelo amor de Deus. Vamos, desabafei. Fala, Isso é importante. Botou pra fora, Né? isso é importante. A questão ela vai tratar, né, todo um contexto histórico, mas ela cita aqui uma reaproximação, né? E essa reaproximação que sofre um abalo diplomático, e esse abalo diplomático vai refletir, por exemplo, em questões econômicas, Totalmente. principalmente em Cuba, por causa dos embargos, Exatamente. né? Então, quanto isso afeta na economia de Cuba, vai afetar consequentemente na sociedade. Então, é algo socioeconômico, né, nessas relações. Né? Então, é isso que vai tratar. E aí, para entender essa relação Estados Unidos-Cuba, cara, Guerra Fria. Total. Na veia. total. Revolução Cubana. Revolution. Gritaria tapa na cara, tchau, Fulgêncio Batista, entendeu? O Fidel Castro cantando Deseja a todos os inimigos vida longa, tomando conta. Tem que compreender o contexto histórico para Totalmente. aí tu se antenar, né, nessas relações atuais Aham. entre Cuba e Estados Unidos. Que até teve um afrouxamento no governo Obama. Sim, ali. reaproximação. É uma reaproximação. Bem tímida. É uma Aquela reaproximação, assim, né? ó. Tá, meu. E aí? Qual é que é? Qual é que vai ser? Tá. É tipo aquele cara que fica a noite inteira olhando, Sabe aquele meme da camisetinha grudada assim? fica a noite da inteira, miséria, a camiseta da a noite inteira olhando, encarando a criatura e não chega nela. É verdade. Só que Dicas de noite com o nosso querido Patrick aqui. Dicas de noite com o meu Só que querido eu juro, assim, né? Não é o amor platônico pelo cara, mas é ele que acaba colocando Cuba novamente ali numa lista de patrocinadores do terrorismo, voz da cabeça dele, que é o governo Trump. Ah, sim, Né? sim. Então isso vai acabar abalando novamente essa As estrutura relações. diplomática. Imagina. Olha só, voltou agora do nada. Tu está numa lista Efeito de sonoro, né? patrocinadores Aham. do terrorismo. Então, isso vai manter uma aproximação? Claro que não. Não, né? E tem que pensar todo o contexto histórico aí também. Óbvio que a questão não vai cobrar isso, mas você pode pensar, né? Não, mas pode fazer daqui a pouco uma ligação com Nessa outra questão de uma ascensão, por exemplo, de um ultranacionalismo, essa guerra ideológica que a gente está tendo hoje, querendo ou não, né? Verdade, Isso ocorre no verdade. Brasil Bom, também, bom, gente. Né? Então, dessa questão do comunismo, contra o comunismo, esse é o governo Trump. Exato. Né? Então, essa questão ideológica presente. Então, é isso que a questão cobra de vocês. Né? Esse enfraquecimento, o que isso vai ocasionar? Aí vai falar lá pra nós, né, que abala as negociações em curso entre antigos e mais. Deu! Cara, estão te chamando ali de patrocinador do terrorista, velho. De ó. terrorismo. Como é que vai seguir de boa? Vai seguir de boa, Vamos não tem tomar como. uma brecha junto aí. Que não. Ah, tu é terrorista, irmão. Vamos tomar Não, uma. meu. Ó, Vem Não, comigo, claro que não. vem comigo. Vamos fazer um podcast Não, junto. não. Chega aí, chega aí. tá caminhando da parte tartaruga pra tentar. Vocês não sabem, mas eu e o Daré, a gente tem brigas fortes. Enquanto a gente, hoje que tu fez Não, hoje a gente tá. uma reaproximação, né? A gente tá fingindo aqui. Falsidade on. Ah, muito boa, muito Cara, boa. mas é isso, assim. Então, só pra trazer esse Não, lado bela aí questão, do belo contexto também entendimento histórico, eu acho que é das importante. questões. Senão não entende nada, fica boiando, né? É verdade. A gente ter esse contexto e entender, gente, que tudo
está vinculado, tudo está ligado. Vocês vão fazer uma prova do Enem, não é qualquer prova, uma prova que está trabalhando com diversas disciplinas, competências, habilidades de vocês. E, obviamente, aqui no Me Salva que tu tem a melhor preparação para a prova do Enem, certo, galera? Meu povo lindo! Vamos finalizando aqui o nosso primeiro podcast. Primeiro podcast. Uma nova. Pera, mais um. Fica a dica, produção! Fica a dica, production. Certo? Palavras finais, Patricão. Por favor, fale aí pra nós. Eu agradeço esse momento. Foi pouco tempo, mas valeu. Vive cada segundo. Agradeço a companhia de vocês, meus queridos colegas. Agradeço a atenção de vocês aí de casa. Foi um baita simulado. Espero que vocês tenham aproveitado pra gente chegar lá na prova do Enem tinindo. Valeu, meus queridos. Um beijo pra vocês. Beijo, meu querido. Gadarezito, faz teu nome, fala um pouco pra mim. Não, vou falar assim, o cara, sabe quando o cara tá com... faço das palavras do Patrick. Não, tô brincando, gente. Cara, foi muito legal. Que massa. Foi muito legal comentar aqui, ter essa troca de conhecimento. Eu aprendi muito hoje aqui também. Sempre aprendendo, né? Isso é importante. Mas eu me diverti, né? Isso também é satisfatório para nós, meros mortais. Então é importante isso. Eu tenho certeza que a galera arrasou, né? Tenho certeza. E é isso, gente, né? O famoso beijinho, beijinho, tchau, tchau. E até a próxima, velho. Até a próxima. Galera, então eu fico aqui, então. Também me despeço para vocês. Adorei essa oportunidade daqui de estar trocando com meus queridos colegas. E sei que meu povo lindo, meus quitutinhos, minhas quitutinhas do Me Salva, Voanderson no simulado do Enem. O primeiro. Temos mais ao longo do tempo. Certo, galera? Beijo! Cuidem-se! Tchau! Feito!